Uma boa noite, meus irmãos, para você que está entrando agora aqui nessa live, o culto dentro dos lares. Quero saudar a paz para a irmã Sandra Ribeiro, que Deus em Cristo cuida a sua vida, do seu esposo e do seu filho Guilherme. Sou fã do Guilherme, hein? Que Deus em Cristo continue abençoando a família de vocês e o seu lar em nome de Jesus. Fique com a gente nesta live. Hoje o tema da aula é Jesus é Deus. E nós vamos aprender mais um pouco com a palavra de Deus a respeito deste assunto. Tenho certeza que Deus vai falar muito com a vida de vocês, meus irmãos. Esperar mais uns dois ou 3 minutos para o pessoal começar a entrar aqui, para a gente dar início a esta aula. Amém? Enquanto isso aqui eu também estou me organizando para que as coisas já comecem, a ficar melhor aqui. Então, eu já estou aqui com o material preparado para a gente começar esta aula. Louvado seja o nome do nosso Deus, louvado seja o nosso Deus e a sua grandeza, que ela venha reinar para todo o sempre. Estou muito feliz com Deus por mais um dia de vida e pela vida. Quero agradecer a Deus por este momento tão precioso, este momento ímpar que Deus tem proporcionado a cada um de nós. Boa noite, meu irmão e amigo Ailton Oliveira. Acabou de entrar o Ailton aí na live. Também acabou de entrar aqui a Laila Silva. A paz de Jesus, Laila Silva, minha namorada abençoada. Irmão Ailton, que desde ontem aí tem acompanhado a live. Seja bem-vindo, meu irmão. Fique conosco aí. Todos vocês que estão entrando nesta sala, para a gente falar mais um pouco aí a respeito deste assunto que é muito importante. Então, amém? Eu já estou aqui com a Bíblia, o livro sagrado, ele já está aberto e nós já vamos dar aqui mais um minuto esta aula. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, que é todo poderoso. Aleluia. Louvado seja este Deus. O tempo hoje está completamente maravilhoso. Hoje fez muito sol durante o dia e à noite o tempo está bem fresco, bem arejado. E isso é muito bom. Daqui mais um minuto nós vamos já iniciar esta live, viu? Nós vamos iniciar, na verdade, a aula desta live. Nós vamos iniciar daqui 1 minuto, nós já iremos iniciar esta aula em nome de Jesus. A sua presença aí, por você estar acompanhando aqui, me dispus a estar realizando aí para os irmãos. Tenho certeza que ela será de grande proveito e de grande valia para a sua vida. Ô glória! Disso eu tenho certeza porque é a palavra de Deus. Amém? Vamos nos preparar aqui e já vamos dar início a essa aula em breve. Enquanto isso, eu vou aqui louvar um hino da harpa. Eu vou louvar um hino da harpa. Terminar o hino da harpa, eu vou começar a aula. Amém? Eu vou aqui dar início a esse hino que está no inário, né? Você que gosta dos hinos da harpa, eu também. Nós vamos aqui cantar este hino.
da harpa, louvar este hino aqui, que é a alma abatida, que está no inário 90, aleluia, 191. 193, na verdade, corrigindo aqui, 193, começa assim o inário. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica as promessas que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. E diz assim: Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espere ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero aqui saudar nesta noite também com a paz de Jesus, Paulo Rivieira, marido de minha prima Vanessa. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida. Paulo, meu amigo, irmão, abençoe tua esposa, minha prima, e todos aí no Capela, em nome de Jesus. Um abraço para a tia Aninha, para o tio Souza, para o Érico, para o Digão e para todos vocês que moram aí. Que o nosso Deus possa cobrir todos vocês e protegê-los em nome de Jesus. Também aqui quero saudar o Ítalo Felipe. Amém, meu amigo. Fique conosco também. Seja bem-vindo nesta sala. Nós iremos agora dar início a esta aula poderosa que é a palavra de Deus. Deus seja assim louvado por todos nós. A Lê Oliveira, seja bem-vinda, Lê Oliveira, mais uma vez nesta sala. Obrigado por acompanhar também esta live mais uma vez.
Fique conosco assistindo esta live. Vamos ouvir Deus falar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Graça e paz. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Amém? Vamos começar esta aula. O tema da aula é Jesus é Deus. Nós iremos começar a ministração desta aula para a gente poder esclarecer algumas dúvidas que fica aí na mente de muitas pessoas procurando saber realmente se Jesus e Deus é o mesmo. Para muitos, Jesus e Deus, o Espírito Santo, é uma só pessoa. E aqui nós vamos esclarecer esses fatos para a gente saber se realmente são um, se os três é um, ou se os três são cada um separado um do outro. Nós vamos entender. Na Igreja Católica é chamado de Trindade. Na Igreja Evangélica é chamado de... não é chamado de Trindade, porque de acordo com o livro sagrado não temos base nenhuma para dizer que é uma trindade. Mas nós respeitamos como a pessoa quer falar a respeito disso, mas nós temos uma base escritural que é o livro sagrado. Ele vai nos dizer se isso é uma trindade ou não. A começarmos aqui fazer menção das meditações dos livros que nós vamos meditar aqui agora. Amém? Peço que você fique à vontade, se assente. Se você não estiver sentado, se você estiver em pé, fique em pé também, fique à vontade. Você está na tua casa, você está no teu lar. Aí é um lugar que é o seu recinto, é o lugar onde você sente o conforto e aonde você se sente bem. Então fique tranquilo, pegue a pipoca, traga o guaraná, preste atenção e vamos aqui aprender de Deus esta aula. Jesus, começo assim esta aula. Por que esta pergunta? Porque na cabeça de muita gente, como eu acabei de falar aqui, Deus e Jesus, Deus, Jesus e o Espírito Santo é uma só pessoa. De acordo com os escritos sagrados, não é assim. É bem diferente daquilo que talvez você não tenha, alguém não tenha te ensinado da maneira correta. E eu estou aqui para esclarecer essa dúvida e tirar essa dúvida da sua mente e fazer você aprender da maneira correta, amém? Nós vamos começar com o Evangelho de João, capítulo de número 14 e o verso de número 28. Se você tiver com a sua Bíblia, eu peço que você acompanhe. Se você não tiver com a sua Bíblia, pegue ela, dá tempo. Eu espero você pegar. Pegue sua Bíblia, se tiver caneta, pegue um caderno, faça umas anotações para você não esquecer desta aula. Amém? Então a gente vai começar com o Evangelho escrito por João, capítulo 14 e o verso de número 28. Amém, meus irmãos? Eu estou aqui com a minha Bíblia já aberta e nós vamos abrir no livro que eu falei, João capítulo 14, versículo de número 28, para a gente saber se Deus, Jesus, o Espírito Santo é uma só pessoa. É aqui que nós vamos tirar esta dúvida. João 14, 28, já estou aqui com ela aberta, já vou fazer a meditação nesse momento aqui. Amém? A palavra de Deus diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 14, 28 está escrito: ouvistes que eu vos disse. Jesus falando. Ouviste o que eu vos disse. Ele diz assim: vou e venho para vós.
Vou e venho para vós, se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. A gente começa esse ensino, se Jesus é Deus, para a gente esclarecer algumas dúvidas aqui, meus irmãos. Para muita gente, Deus e Jesus é a mesma pessoa. Não é. A palavra aqui que nós acabamos de meditar diz o seguinte. Jesus fala no final do versículo 28. Porque meu Pai é maior do que eu. Ele mesmo diz que o Criador, ele é maior do que ele. Ou seja, então Deus e Jesus não é a mesma pessoa. Porque ele está dizendo que existe um que é maior do que ele. E que este ser, que é Deus e é Pai, ele é maior do que o próprio Filho. Óbvio. Se você observar bem e entender o que estou falando, você automaticamente vai compreender o que eu acabei de dizer. Você é pai, você tem um filho. O seu filho não é maior do que você. Você tem autoridade. Quando você dá uma ordem para o seu filho, para ele vir fazer alguma coisa que você ordenou, ele automaticamente vai obedecer você, porque você tem autoridade sobre ele, você é o pai dele. E ele obedecendo, ele vai fazer a sua vontade. Assim é Jesus. Jesus ele veio para fazer a vontade do Pai. Então ele não veio porque ele quis, por vontade própria. Ele veio, como diz a palavra, porque o Pai me enviou. Olha que coisa linda. Ou seja, ele veio obedecer uma ordem de quem está acima dele, que é o Pai. O Criador, o nosso Deus, ele é Pai de Jesus. Ele está acima do Filho e ele que enviou o Filho para esta missão. Que coisa linda. E o Filho, por obediência, ele fez a vontade de seu Pai. Olha que coisa maravilhosa. Então aqui você já compreende que não é a mesma pessoa. O Criador é quem dá a ordem. O Criador, ele é Pai de Jesus. Ele é Pai. Jesus é o Filho. A autoridade que o Pai tem sobre o Filho é maior. É por isso que no Getsêmani, quando ele está orando e o Criador mostra que ele iria passar para redimir a humanidade do pecado. O que ele fez? Quando ele termina a oração, chamada a oração do além, que foi 1 hora, mas as Escrituras diz que um dia para com Deus é 1000 anos, como 1000 anos para com Deus é 1000. Um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. 1 hora para Deus, quanto tempo é? É muito tempo. Você imagina esta oração que Jesus fez? Quando ele acorda, diz que ele está ensanguentado. Diz o Evangelho de Jesus escrito por Mateus. Ele está ensanguentado, Pedro vê ele ensanguentado, pensou que alguém o tinha ferido, e não foi nada disso. É que o Criador mostrou a ele na oração o que ele iria passar. Foi tão intenso que quando ele volta da oração, ele está ensanguentado. Diz a palavra que da planta dos pés até o alto da cabeça. Em seguida,
Isso que acontece é uma coisa assim tremenda. Por quê? Porque ele faz uma oração pedindo para que o Pai, como nós estamos falando, afaste dele aquele cálice. Ele diz: Pai, se possível, porque não era, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas seja o que tu queres. Olha só, porque aquela vontade não era dele, aquela vontade era do Pai que o enviou. Então Jesus estava respondendo uma ordem divina do Pai, que é superior a ele, que deu esta ordem. Só ele poderia vir sobre esta missão. Porque a palavra de Deus diz que Deus olhou para a terra e não achou um justo sequer. Então homem nenhum conseguiria carregar este fardo. Teria que ser o próprio Filho. Por quê? Porque ele teria que sair do seu lugar divino, vir para este plano terrestre sobre o ventre de uma moça chamada Maria, que tinha na época 17 anos, era virgem. Ela foi concedida ao ventre daquela mulher pelo Espírito Santo, como disse o anjo Gabriel que a visitou, e ela deu à luz a este filho, que deu o nome a ele de Jesus, que significa Salvador e ungido. Se ele é ungido, é porque existe um que é maior do que ele, que o ungiu. Obviamente, e esse é o Pai Celestial, é o Criador dos céus e da terra. Ele está acima de Jesus, do Espírito, e está acima de todos. Porque ele diz aqui no verso 28 que o Pai é maior do que eu. E no que nós vamos ainda falar, nós vamos descobrir que ele diz que o Pai é maior do que todos, obviamente. Todas as obras que Jesus realizou na terra, em sua época, que ele veio para esta missão, ele realizou em nome do Pai. Observa que em todo momento ele exalta o Criador. Ele exalta quem enviou a ele. Ou seja, ele estava fazendo uma obra que era para o Pai. Ele estava obedecendo uma vontade de seu próprio Pai. O Pai esteve com ele em todo momento, o protegendo. Mas ele passou por situações que os humanos passam. Em qual sentido? Ele sentiu medo, ele sentiu fome, ele sentiu dor, até chegar no seu lugar de missão, que era a cruz, chamado Cruz do Calvário, que estava localizado no Gólgota. Quando ele chega no madeiro, ali a missão dele começa. Começa no sentido que eu quero dizer, que a missão de Jesus começa aos 30 anos. Mas quando ele chega na cruz, é o embate final. Porque lá no madeiro, ele vai ter que enfrentar outra situação, que é de tentação. O adversário, ele se aproveita da fragilidade de um homem que estava ao seu lado. Existia 2 salteadores. A cruz dele era central, estava no meio. Existia o da aceitação e o da rejeição. O da rejeição, ele automaticamente foi tomado pela fragilidade e a maldade que estava em seu coração para ser porta-voz de uma fala maligna. E não é eu que digo isso, é a palavra de Deus, que diz o seguinte: se tu és o Filho de Deus, desce desta cruz e salva-te a ti mesmo e a nós. Ele afrontou, não o homem, o diabo, o acusador, usou da fragilidade que o corpo daquele homem estava sofrendo e usou impulsionar a sua fala sobre a boca daquele homem. E ele, usando aquele homem para tentar Jesus, Jesus sabia que não era o homem que estava falando com ele, mas quem estava por trás dele, Jesus conhece.
Observa que ele também disse a mesma coisa para Pedro. Pedro, eles estavam ceando e, de repente, naquela conversa toda, Pedro tenta atrapalhar o que Jesus está falando. Pedro tenta atrapalhar a obra de Deus e diz, mestre, não, eu te protejo, não vai para lá, fique aqui que a gente te protege. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Ele não estava falando com Pedro, ele estava falando com quem ele estava vendo, que era o acusador. Porque você consegue identificar pela forma como a pessoa se apresenta com você. Se a fala dela tem injúria, tem ódio, tem raiva, tem ataques, obviamente que você vai entender que aquilo não parte só do ser humano. Existe uma força maligna que no momento de fragilidade humana, ele se impulsiona a tomar a frente da situação e armar ciladas. E é isso que ele faz. É desta maneira que ele trabalha. O mal não dorme. O mal não tem pressa. Ele deixa a armadilha e espera. Quando a pessoa não vigia, ela não tem a vigilância, ela está propício e propícia a cair na armadilha. E para isso, eu e você temos que compreender o quê? Que Deus está fazendo, Deus está mostrando, é que eu e você temos que se cuidar. Se uma situação está tentando tirar você do seu foco, mudar você da sua posição, você tem que procurar compreender, discernir se isso é o mal. E para você se afastar disso. A palavra de Deus em Tiago 4, capítulo 4, versículo de número 17, diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. O versículo seguinte diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e ele se sujeitará a vós. Preste atenção. Jesus está no madeiro para ser crucificado. Os pregos já estão em suas mãos e nos seus pés. O madeiro já foi levantado com ele. Ele está ali sobre um sol escaldante de mais de 40 graus na época. O corpo dele todo ensanguentado pelo flagelo que ele foi flagelado. A couraça de espinho está na sua cabeça, fincou, machucou a sua cabeça. Ele está num momento deplorável. Não por ele, por mim e por você. Ele estava ali dizendo, eu aguento, eu suporto. Se for para trazer de volta a criação do meu pai, o presente que ele me deu, por eles eu morro. Por eles eu entrego a minha vida. Foi isso que Jesus fez. Isso não é para qualquer um. Isso é uma situação muito, muito delicada. Ele carrega todos os nossos pecados. E lá no madeiro você descobre que um é impulsionado pelo maligno a falar para ele se ele é o filho de Deus que ele deu. Tentando ele, no final da missão, porque tem pessoas que começam bem na missão, chega até o meio, mas no final falha. Nós temos que prosseguir até o final. Qual que é teu foco? Focaliza nisso. Não tire os teus olhos deste foco. Preste atenção se isso que Deus deu a você, se foi Deus quem te deu, isso é uma bênção para a tua vida. Se foi Deus que te entregou isso, é porque Deus deu a você o que você precisa. Honre, zele, cuide do que Deus te deu. Não murmure. Não fique desacreditando da mudança. Ah, mas hoje a pessoa continua nessa situação. Não muda. Não muda para você. Mas para Deus tudo tem jeito.
E vou dizer mais, Deus diz assim, que Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quando você deixa de acreditar que o que você está vivendo não tem mais conserto, Deus está dizendo para você nesta noite, fique em paz, descanse a sua cabeça no seu travesseiro. Isso tudo terá uma forma para se resolver. Eu sou Deus, eu vou resolver o teu problema. Confie em mim, acredite que eu irei entrar nesta causa. Eu irei pelejar por você. Eu irei mostrar a você que eu sou Deus na sua vida. Não desiste daquilo que Deus te deu. Hoje está nesta condição. Amanhã será diferente. Amanhã você pode acordar e encontrar com um milagre dentro da tua casa. Aleluia. É assim que eu creio. É para isso que eu fui chamado. É para crer no impossível. Aos olhos do homem, está tudo perdido. Não muda nada. Nos nossos olhos, nos olhos de quem é incrédulo, sim. Mas ao olhar de Deus, Ele sabe muito bem trabalhar e lapidar uma pedra que está ali, ó, mofando. Uma pedra que está ali, ó, parada, não sai daquele lugar. Ele é bom para lapidar esses tipos de pedra difícil. Você sabe muito bem que Deus, ele é especialista em trabalhar em pessoas que têm uma vida completamente difícil. Deus, ele tem um negócio com essas pessoas de trabalhar na vida dessas pessoas que dão trabalho para a família, que dão trabalho para os irmãos, que dão trabalho em seu trabalho, com seus vizinhos, com seus amigos, em todos os sentidos. Deus chega um momento que Ele faz o seguinte: Ele cerca esta pessoa e ali Ele começa a próximo. Vai chegar uma hora que Ele vai puxar esta pessoa para Ele e vai fazer esta pessoa entender que chegou o momento dela. Quando ela é convidada por Deus a servir a Deus, é um privilégio de poucos. Por quê? Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que estão vivendo situações completamente difíceis na vida, em todas as áreas, na área sentimental, na área financeira, na área espiritual. Mas o que eu estou aqui falando para você é que você não deve abaixar a sua cabeça. Você não deve se entristecer. Você não deve abandonar isso. Pelo contrário, eu estou aqui para te dizer, aguenta mais um pouco. Essa situação vai chegar no final. E o final dessa história triste mudará o nome triste para feliz. Essa história irá se resolver. Você irá sair dessa escuridão e vai encontrar a luz. Deus tem uma obra na sua vida e eu creio nisso. Deus tem uma obra na tua família e eu também acredito nisso. Hoje é tudo um momento para você entender que os obstáculos eles estão aí para a gente enfrentá-los. Se você não enfrenta, você não sabe que tipo de lutador você é nesta vida. Que tipo de pessoa você é. Se você é o covarde ou se você é o corajoso. Não se agarre na fraqueza. Olhe para frente e entenda que o teu alvo está em sua frente. Amém, meu irmão? Deixa eu dar continuidade aqui. Às vezes eu paro um pouquinho porque Deus vai falando comigo e eu vou falando algo que Deus quer que eu fale para você. Eu falei aqui que o pai é maior do que o filho. E esta é uma grande verdade. Eu acabei de provar isso. Agora vamos entender uma coisa aqui. Eu vou meditar aqui com você também em João 13,16. João 13,16, no mesmo livro,
Para a gente entender que Jesus e Deus não é a mesma pessoa. O Pai é um, o Filho é outro. Porém, o Filho também é um Deus. Se ele é filho de um Deus, ele é um Deus. E não sou eu que digo. Quem diz que ele é um Deus é a palavra. A palavra de Deus diz que ele é um Deus. E eu sou muito grato por isso, porque eu entendo que, de fato, são pessoas diferentes, no sentido de o Pai é o Supremo, o Filho, ele vem como um representante divino do Pai para fazer a vontade do Pai. O que é muito interessante você saber também é que, além de Jesus dizer que o Pai é maior do que ele, o que é lindo é Jesus não se igualar ao Pai. Ele não se iguala, ser igual. Por mais que João 10,30 diz, porque eu e o Pai somos um, isso não significa que eles são a mesma pessoa. Não é isso. Mas o Pai é o Supremo, o Filho vem para representar as obras do Pai e o Espírito também tem o seu trabalho a ser feito. Quando Jesus termina o seu trabalho, ele diz, eu irei, mas enviarei o outro Consolador. Eles trabalham em uma obra, cada um na sua posição de hierarquia, respeitando e obedecendo quem está acima. Porque essa é a obediência. Quem tem autoridade sobre alguém, ele manda. É como um trabalho. Você está trabalhando, você tem um supervisor, que dá uma ordem, você é um funcionário que tem um cargo abaixo do dele. Você vai ter que executar o que ele está te pedindo porque você é subordinado a ele. Você não vai poder dizer eu não vou fazer porque eu não quero, porque as coisas não funcionam assim. Se você está ali, você aceitou o trabalho, você tem que acatar com as ordens e as funções do seu trabalho. É assim que é Deus. Vai, você tem que fazer, acata e faz. Se Deus disse para você que você tem que fazer isso, que você pretende fazer, é porque você tem que fazer. Você não tem que achar que, não, eu não vou fazer, será que é Deus mesmo que está falando comigo? Opa, será que é Deus? Você serve a Ele e não conhece a voz do seu Criador? Você tem que conhecer a voz do seu Deus. Afinal, você serve a Ele. Se você serve a Ele, você conhece a voz dele. Jesus disse, eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Elas são minhas, elas conhecem a minha voz, Jesus disse. Então, nós sabemos quando é Deus que fala com a gente. Esse negócio de você dizer, será que foi Deus que falou? Ai, não sei, eu estou incomodado, já tem uns dias e eu preciso falar uma coisa para o irmão fulano de tal e para a irmã, eu preciso entregar algo, mas eu não sei se foi Deus que está falando comigo, se isso é uma coisa da minha cabeça. Você tem que entender, a discernir a voz de Deus. Se você conhece a voz de Deus, você sabe muito bem que é Ele que está falando com você. Vou te dar um exemplo. Quando Eli estava dentro da tenda, já estava velho, Samuel foi dado a Eli por Ana para trabalhar dentro da tenda. Lá dentro o menino começa a crescer. Quando ele deita, vem Deus e chama ele pelo nome, Samuel. Samuel.
Ele não conhece a voz de Deus, ele não sabe que voz é essa, porque ele não conhece. Ele não teve a experiência de falar com Deus. Então ele não conhece essa voz. Então, quando é pela terceira vez, ele se levanta e vai até Eli e diz que tem uma voz que está chamando ele pelo nome. Ele vai, orienta ele e diz: deita, se essa voz voltar e te chamar de novo, você diz: eis-me aqui. Olha que coisa mais linda. Quem conhece a voz de Deus, quando é Deus que fala, a resposta é essa: eis-me aqui. Estou aqui, Pai. O momento interessante disso é o que eu vou ler agora. João capítulo 13, versículo de número 16. Está escrito assim a palavra de Deus. Na verdade vos digo, que não é o servo, olha isso aqui, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Olha isso, irmãos. Jesus está dizendo, não é o servo maior do que o seu senhor, e não é o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus está dizendo, eu não sou maior do que o Pai, e nem o servo é maior do que o seu senhor. Temos que entender, separar, para você compreender melhor o entendimento bíblico. É tão interessante falar destas coisas, irmãos, porque a função de trabalho é bem diferente. A palavra de Deus diz, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. É uma palavra de Jesus, dita, e está escrito nos evangelhos. Quando a gente entende que onde tiver 2 ou 3 pessoas num espaço falando da palavra de Deus, o que é isso? É um culto. O culto especificamente não é só num lugar destinado e denominado por causa de uma placa, por causa de um templo físico. Aquele lugar é um lugar muito bom. A igreja. A igreja física, não a igreja nós. Digo a física, o templo, é um espaço como a tua casa. A diferença é que tua casa é tua casa. A igreja é uma igreja. Só que Jesus disse, quando Maria foi procurar e José por ele, quando ele sumiu na Páscoa, Lucas capítulo 2, versículo 50 a seguir, ele estava dentro do templo ensinando doutores e mestres. Quando ele foi ser procurado pelos seus pais, o que aconteceu com ele? Ele disse, não sabeis que eu estou na casa? Diz, essa casa aqui, ela é de meu pai. O lugar aonde as pessoas se reúnem e congregam para se fortalecer, para aprender e para congregar. Mas nas ruas, se tiverem pessoas reunidas e falando da palavra de Deus, é um culto. Na tua casa, quando alguém vai orar, é um culto. Só que existem lugares que hoje ele é a igreja. E é lá o lugar onde as pessoas se reúnem. E graças a Deus por isso. Porque a igreja é um lugar, a igreja é a sustentação da terra. Por quê? Porque lá vai todo tipo de pessoa, com todo tipo de causa, com todo tipo de situação, passando situações diferentes e vão para lá.
E lá é o lugar aonde os hospitais não fazem o que a igreja faz. Em qual sentido? O milagre que acontece dentro da igreja, para acontecer dentro do hospital, Deus tem que ter um propósito na vida daquela pessoa. Na igreja vai pessoas com todo tipo de situação possível. E chegar lá, algumas dessas pessoas alcançam cura, outras milagres, que hoje milagre não é uma coisa que se vê tão facilmente. Hoje em dia, para o milagre de Deus vir sobre a vida de alguém, só se estiver numa condição de um propósito divino. Caso contrário, milagre não é assim. Existe milagre físico e existe o milagre espiritual. Mas se tratando de cura, as pessoas se curam de todo tipo de situação, de vícios, manias. Elas são transformadas, elas são restauradas em Deus. E isso é muito bom. Vamos dar continuidade para mim terminar. Nós vamos abrir agora em primeiro livro de Pedro. Capítulo de número 2, versículo de 22. Para você entender uma coisa aqui muito linda. Obrigado por você ficar até aí comigo nesta live, ouvindo Deus falar. Você pode ter certeza que isso é um proveito valioso, divino para a sua vida. Amém? Nosso irmão Felipe Silva, um abraço, irmão. Paz seja convosco, você que está aí me assistindo, né? É uma alegria em Cristo tê-lo você aqui comigo também nesta sala. Você entrou um pouco depois, mas o tema da aula é Jesus é Deus, né? Tem uma pergunta no final, e aqui eu estou mostrando algumas coisas para as pessoas que não sabem tirar suas dúvidas e entender melhor o que é isso. Seja bem-vindo, Felipe. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, seu ministério, sua esposa, sua filha, seu lar. Em nome de Jesus, continue dando crescimento ao seu ministério, em nome de Jesus. Nós vamos ler aqui em primeiro livro do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo de número 22, está escrito assim: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Eu já cheguei a ouvir, irmãos, pessoas dizer que Jesus pecou. Eu já ouvi, não foram uma ou duas, foram mais de 2 ou 3 pessoas que eu já ouvi da boca delas dizer que Jesus pecou. E quando eu cheguei a ouvir isso, no começo da minha conversão, eu fiquei observando a pessoa falar e procurei entender da onde ela tirou esse absurdo. Porque assim, as Escrituras dizem em Mateus 22, 29, disse-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. O que faz as pessoas falarem algo contraditório é ela não procurar o aprendizado da palavra. Você já ouviu aquele nome, a Maria vai com as outras? Esse ditado ele é popular e ele continua sendo popular até hoje, porque existe muitas Marias vai com as outras aí. Pega os bordões do que ouve e não procura pesquisar, não procura cavar para procurar se isso é verdade. E fala o que ouve. O último que eu ouvi disse assim, Jesus pecou, ele entrou lá no templo, lá bateu em todo mundo e colocou todo mundo para fora, até ele pecou. Na hora eu tomei um susto assim, eu falei, eita. Aí eu olhei pro rapaz e falei, que negócio é esse aí que você está falando? Da onde você tirou essa ideia aí que
que Jesus bateu no povo e colocou todo mundo para fora, nesse sentido, como se ele tivesse com raiva de alguém e não quisesse ninguém ali naquele lugar e bateu no povo e colocou para fora. Não, isso daí que você está falando é uma coisa muito errônea. Primeiro que ele não encostou em ninguém e ele não proferiu palavra de sua boca, né, contra ninguém. A única coisa que ele disse é que a casa de seu pai é casa chamada casa de oração. Porque as pessoas que estavam lá dentro, elas estavam vendendo na gaiola pombas, né? Chofrango, esses animais que Levíticos 11 fala. E ele viu que aquilo se tornou dentro da casa do pai dele, que é a casa do nosso pai, que é a igreja, um lugar de comércio. E o que ele fez? Ele é filho. A casa é do pai dele. Ele tem todo o direito de expulsar aquilo da casa do pai dele. Se alguém entrar na tua casa e fazer bagunça na tua casa, você vai aceitar que alguém faça bagunça dentro da tua casa e você mora naquele lugar, você é o dono daquele lugar e você vai deixar do jeito que está? Não. Você, no mínimo, você vai falar, por favor, se retire da minha casa, né? Saia, por favor. Você vai falar com a pessoa. Então, o que ele fez foi expulsá-los, mas não encostou, não proferiu palavras torpes contra ninguém. Até porque isso não é da alçada de um ser santo. Esses tipos de palavras só vêm de pecadores, de pessoas que é propício a falhas. Somos nós, os homens. Nós somos pecadores. Então, a maneira como eu e você podemos falhar é possível. Por quê? Porque nós temos a falha humana, que é o pecado. Mas o que eu quero dizer é, ele disse o seguinte, na boca dele não se achou pecado. Ô glória! Não cometeu pecado e nem da sua boca se achou engano. Tudo que Jesus diz é a verdade. Tudo que ele fala é verdadeiro. Por quê? Porque ele é a verdade. Ele não tem nenhum vínculo, nenhuma comunhão com a mentira. Existe ele que é a verdade, existe o pai da mentira que é Satanás. Um trabalha com a verdade, o outro trabalha com a mentira. O mentiroso, ele tenta enganar. Ele tenta convencer que aquilo é verdadeiro para que alguém que ouça acredite e aceite. O verdadeiro, o fiel, o justo, ele vem e desfaz a obra da mentira. Aleluia! Oh, glória! Ele desfaz a obra da mentira e mostra a verdade. Oh, glória! É desta forma que ele trabalha. Jesus trabalha com a verdade. O compromisso dele é com a verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Como você sabe que você é livre? Se você foi liberto por Jesus, você é livre. Livre em qual sentido? Você tem a sua liberdade de você falar de Deus sem que alguém venha calar a tua boca. Você tem a possibilidade de descobrir que você é livre para falar de Deus aonde você bem quiser. Claro que respeitando os ambientes e os espaços, porque em seu trabalho, para você falar de Deus, precisa haver um momento para isso, para que você possa falar. Na escola que você estuda, na faculdade que você faz, é a mesma coisa. Nas ruas, se você estiver conversando com alguém e o assunto chegar ao assunto
que para nós é de suma importância, você vai falar de Jesus. E existe aquele momento que as pessoas falam de Jesus quando elas estão evangelizando nas ruas, que nós chamamos de evangelismo pessoal. Você entrega o folheto e o bordão primordial é: Jesus te ama. Em seguida, quem tem uma retórica, sabe dialogar, ele vai dizer o quê? Vai começar a falar de Deus com aquela pessoa, e no momento daquela conversa, daquele diálogo, ele vai falar de Jesus, vai falar da palavra de Deus, vai contar um testemunho. Então, o que eu vejo é que existe um momento. É por isso que Eclesiastes 3 diz: existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Não é assim? Existe um tempo determinado. O tempo determinado é um tempo de limite. Você faz as coisas até um determinado limite. Você não vai ficar abraçado o tempo todo com uma pessoa. Vai chegar um momento que você vai se afastar de abraçar. Vai ter um momento que a pessoa vai estar chorando, e vai ter aquele momento que ela vai parar de chorar. Porque tudo é um tempo determinado. O tempo determinado chama-se um tempo de limite. Esse tempo de limite, eu e você sabemos até onde podemos ir. Por quê? Porque é assim que nós temos que agir. Ô glória, passe já convosco, irmã Fernanda, Luan Andrade. Deus seja com a vida de cada um de vocês, continue abençoando a vida de vocês em nome de Jesus. Luan Andrade, obrigado Luan Andrade. Estamos aqui crendo em Cristo, que Jesus está nos fortalecendo para a gente falar da palavra dele. Eu tenho meu compromisso com o reino de Deus até o fim. E eu não abro mão dos meus princípios, eu não abro mão desses princípios que eu tenho comigo e nem do aprendizado que eu tive. Então, o meu compromisso é, até o fim da minha vida, com o Criador, com Jesus, com o reino de Deus até o fim. Independente do espaço. Eu vou falar de Jesus porque eu fui chamado para isso. A minha intenção é levar a você a palavra de Deus e te ensinar. E você se fortalecer nesta palavra que é pão, que te alimenta e que é água da vida para você e para mim. Amém? Eu vou finalizar, irmãos, e eu vou finalizar em Salmos 2:7. Para a gente terminar esta live aqui. E amanhã eu volto de novo com outro tema para a gente dar continuidade nesta live, o culto dentro dos lares que eu atribuí o ensino, né? Em alguns momentos do ensino eu dou uma pausa e aí eu falo aquilo que Deus manda eu dizer a vocês, aquilo que o Espírito Santo ele me revela para ser dito, então eu dou umas pausas e aí eu entro em outro âmbito espiritual, mas eu volto sempre para o ensino. Amém? Então nós vamos aqui em Salmos. Salmos de número 2, versículo de número 7. Louvado seja Deus por sua vida, viu? Muito obrigado por você ter ficado até aqui comigo assistindo esta live. Nós já vamos chegar no fim. Serei breve e objetivo para a gente finalizar. Salmos 2 e o verso de número 7. Está escrito assim: Eu publicarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aleluia, olha que coisa linda.
Eu vou publicar um decreto. Olha o que o Criador disse. Escreve aí, você que está escrevendo. Eu vou publicar um decreto. Tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. E tem pessoas por aí que trata Jesus como se fosse eu e você. Fala de Jesus como se ele fosse um ser humano. Olha só a grandeza que Jesus tem para com o Pai. Olha só como o Pai vê este filho. Olha a alegria deste Pai quando fala deste filho. Ou seja, filho, eu vou publicar um decreto sobre você, meu filho. Eu vou dizer que tu és o meu filho e fui eu que te gerei. Tá? Você não é qualquer um, não. Você é meu filho. Foi de mim que você saiu. Eu sou teu pai. Olha que coisa gloriosa. Isso é lindo demais. Vou finalizar dizendo: fique tranquilo. A tua vitória tem endereço. E tem um número. Vai chegar aí, vai bater na tua porta. Pode abrir. Quando você abrir, você vai ver a tua vitória de frente para você. Aleluia. É o que Deus está mandando eu te dizer agora. Não se preocupe, viu? Deus está cuidando de tudo. Aleluia. Deus está movimentando esta causa sua aí. E você vai receber nas tuas mãos o que é teu. E o que foi embora vai voltar, para você saber que Deus é fiel na tua vida. Quem te enganou vai te pedir perdão, para saber que tu és mulher de Deus, que tu és homem de Deus. Quem te feriu vai ter que saber que vai ter que voltar lá para enxergar você e saber que você é mulher de Deus, é homem de Deus. Vai ter que te pedir perdão. Você não é qualquer pessoa. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Vou terminar dizendo esta frase, esta palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém, meus irmãos? Então eu fico por aqui. Muito obrigado. Amanhã estarei aqui de novo às 8h30 da noite, nesse mesmo horário. Estarei fazendo esta live, o culto dentro das casas, com outro tema. Eu sempre vou colocar o tema aí na descrição para você, quando entrar ao vivo, você saber o que é que vai ser falado. Amém, meus irmãos? Um obrigado. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida poderosamente, e que você saiba de uma coisa: você é mais do que vencedor. Amém? Um forte abraço cristão em sua vida e até amanhã. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês.